Mesa de debates. Oferecimento Unimed, 45 anos. Cuidar de você sempre foi o plano. Premium FM, sintonizada no seu bom gosto. Estamos de volta com a mesa de debates aqui pela TVE Juiz de Fora. Juiz de Fora será a sede do primeiro Congresso Internacional de Saúde e Espiritualidade do NUPS, que é um núcleo de pesquisa que pesquisa a relação entre espiritualidade e a religião na melhora do quadro clínico dos pacientes. O congresso contará com a participação de estudiosos que são referência no assunto pelo mundo inteiro. Janaína, a gente já falou dessas discussões que mantinham a religião e a ciência em lados opostos. Isso. Mas o que vocês querem mostrar é que elas sim, essas duas vertentes, podem se comunicar e além, elas podem se ajudar, né? Isso. O NUPS ele está Juiz de Fora há mais de 10 anos. Quem foi o fundador foi o Alexander Moreira Almeida. Ele é psiquiatra, professor da Faculdade de Medicina da UFJF, e esse núcleo faz parte da pós-graduação da Faculdade de Medicina. E o que a gente vem trazer é o primeiro Congresso Internacional em Espiritualidade e Saúde, onde serão abordados vários temas voltados para da saúde de uma forma geral. Então, terão psicólogos, enfermeiros, oncologistas, psiquiatras e enfermeiros, todos que a gente vai fazer um congresso voltado para ajudar as pessoas a lidar com esses temas na parte prática, na clínica, na área de saúde de uma maneira geral. Então é bem técnico, né, o congresso? Ele é mais voltado para isso, para esse ensinamento. A ideia é divulgar isso. Como abordar a espiritualidade na prática clínica. Professor, e quem vai poder fazer esse curso aí? No caso aí seria só médico? Como é que é? Direcionado à faculdade? Como é que é isso aí? Então, infelizmente, ou quer dizer, felizmente, as 500 inscrições já terminaram, não tem como fazer mais. Ano que vem teremos outro, a gente já vai para o segundo congresso, mas atualmente as inscrições já foram terminadas, né? Felizmente e infelizmente para quem gostaria. E é voltado realmente para o público, para a área de saúde de uma forma geral. Quem se interessa pelo tema pode participar do congresso. Janaína, uma coisa que eu acho interessante é que, independente da religião, da pessoa acreditar numa força maior, ter uma espiritualidade, isso ajuda a pessoa a se recuperar, questão mais psicológica, isso dá forças para a pessoa seguir em frente. O que acontece nos últimos anos, foram feitas muitas pesquisas voltadas para quê? Para comprovação, no caso, associações entre espiritualidade e saúde. Então, assim, a menor taxa de suicídio, então, quanto mais religioso e espiritual a pessoa, menor a taxa de suicídio, menor a prevalência de depressão, ansiedade, a qualidade de vida aumenta, o bem-estar geral aumenta. Então, são associações. Entretanto, a gente não pode dizer que uma coisa causa a outra. Simplesmente a gente verifica que quanto mais religioso e espiritual, melhor qualidade de vida. Mas por quê? Então, o que medeia essa associação? E é que os estudos agora estão focando mais nesse construto, assim, o que faz essa associação existir? Porque existir já foi, com mais de 3.000 artigos já pesquisando a respeito disso. E aí, algumas das hipóteses por exemplo, que o suporte social, que as pessoas, quando são mais religiosas, elas vão mais ou à missa ou a um culto, e tem outras pessoas que possam ajudar. Por exemplo, há um menor índice de, quanto mais religioso e espiritual, menos uso e abuso de drogas. Por quê? Porque os jovens, por exemplo, eles vão desde cedo, tem grupos jovens, então as pessoas têm um cuidado, porque de uma maneira geral, as religiões, elas falam o quê? Para ter um cuidado com o corpo, um cuidado com as drogas, um cuidado com a bebida, então isso vai auxiliando. E também a gente tem pesquisado que às vezes pode ser um senso de que eu estou fazendo nesse mundo. Né? Como a gente disse há pouco, a única coisa que a gente tem certeza é que a gente vai morrer. Mas então, para que eu estou vivendo, já que eu vou morrer? Qual que é o meu objetivo nessa vida? E é isso que tem muito dentro da espiritualidade, da religiosidade. E é importante a gente separar que necessariamente todo mundo fala assim, mas a fulana vive na igreja, mas não vale nada, não é? Mas é porque existem 3 tipos de religiosidade. É a religiosidade organizacional, que é essa onde eu vou aos cultos, vou à igreja, onde há um convívio. Tem a religiosidade privada, que é aquela onde eu escuto
eu oro em casa, eu escuto, eu leio, faço o culto do lar, depende de qual religião, e tem a intrínseca. É a sensação de que assim, eu faço parte desse mundo, aquela coisa eu com Deus. Então, eles são separados, a gente separa a religião nesses 3 aspectos. Porque se a gente for parar a pensar, existem muitas religiões que causam morte, guerra, briga e muitas desavenças, coisas graves. Então, a gente não pode pensar que a religião só pode ser coisa boa. Depende de como ela é utilizada, né? E, principalmente, quando a religião é utilizada como poder, aí deixa de ser de Deus para passar a ser o quê? De poder. Né? Então, assim, as religiões, quando a gente fala, nós não só estudamos ou espiritismo ou catolicismo, não. São todas as religiões de uma maneira geral, onde as bases, como Jesus Cristo, Buda, Mao Tse Tung, falam sempre o quê? Dos valores de vida, que é fazer o bem, de que eu estou aqui, é o altruísmo, a justiça, a temperança, são coisas que fazem com que nós possamos ser melhores, digamos assim, no nível de caráter nesse mundo. A gente já participou de várias mesas de debate, e uma delas, inclusive, com alguns médicos, psiquiatras e psicólogos de Juiz de Fora e outros, né, médicos, psiquiatras e com os psicólogos também, e a gente já trocou muita ideia em cima disso. Uma pergunta que eu sempre fazia para os médicos, sempre fiz para o médico, é o seguinte: um paciente que tem fé e um paciente que não tem fé, a cura dele é mais visível e é mais rápida naquele que tem fé. Também vocês veem sobre esse aspecto? Isso, então, várias pesquisas que já apontam, como eu disse para você, maior a religiosidade, maior qualidade de vida, menos mortalidade, porque às vezes o paciente ele se adapta melhor, ele tem fé, ele quer melhorar, ou então se ele, por exemplo, já está numa fase terminal, ele faz uma ideia de aceitação. Então, até esse ou morrer fica uma coisa mais tranquila, que é um trabalho que a gente também estuda, nessa coisa da experiência, quando a pessoa está na fase terminal. Então, realmente facilita. Aí, um paciente mais tranquilo, a família fica mais tranquila, com uma maior aceitação, e isso é bom para o paciente e para a família também. Porque tem gente que a pessoa está lá morrendo e não vai não, e ele fica apegado ao corpo e apegado à família, e ele fica sofrendo, sentindo dor, a família sofrendo mais ainda, tudo em volta, um sofrimento amplo, geral e restrito. Então, aquilo ali não flui, né? A gente tem que ter a consciência de que o corpo morre. Um dia a gente vai deixar o corpo, não importa se tem 10, 15, 20 ou 30 anos, ou 70, 100, não importa. Mas a gente tem que ter a noção de que realmente o que você veio fazer nesse mundo. Pois é, e aí é importante. Aí entra a espiritualidade que realmente revela tudo isso aí. E aí, né? Que está o objetivo do Congresso, é fazer um treinamento para esses profissionais. Porque às vezes os médicos, eles não sabem, ou quem for atender, os enfermeiros, os psicólogos, quem de uma maneira geral for atender esse paciente, ele nem aborda esse tema. Né? Outro dia eu vi uma nefrologista que estava conversando comigo e o paciente não acreditava em Deus. E aí o médico foi dar um diagnóstico de que a parte renal dele estava muito grave, que não ia dar transplante, e falou assim com ele: agora a sua única opção é rezar. Só que ele não acreditava em Deus. Aí ele falou: então não tem opção nenhuma. Quer dizer, se ele tivesse perguntado para ele antes como é que isso era importante, talvez ele tivesse abordado de outra forma. Para alguém que tem fé, que acredita, aquilo ali poderia ser estimulante. Então, por isso que é tão importante a gente respeitar o paciente, perguntar para ele o quanto que aquele assunto é importante, e geralmente mais de 93% das pessoas gostariam que os profissionais da área de saúde abordassem esse tema com eles. Porque a gente fica parecendo que é meio tabu, né? Você pode perguntar se a pessoa bebe, você pode perguntar sobre a vida sexual, você pode perguntar sobre a vida social, mas não, a vida espiritual é como se não existisse, ninguém conversa sobre isso. E a ideia que a gente tem é isso, de quebrar esse tabu, de saber que a gente pode fazer pesquisas realmente robustas, importantes, que não é oba-oba, que não é, isso não tem nenhuma cientificidade, e a ideia é fazer coisas com rigor, pesquisas com rigor. Acho que o mais legal disso tudo é a possibilidade que o tratamento seja mais próximo, humanizado, isso, que é uma queixa muito grande e recorrente, né? Que os médicos mantêm uma distância muito grande dos pacientes, isso acaba prejudicando o tratamento. Exatamente, isso é muito relatado por todos os pacientes. A partir do momento que você pergunta para ele a respeito disso, ele se sente com maior empatia com relação a você, ele sente que você está mais preocupado com ele, e aí provavelmente ele vai aderir muito mais ao tratamento.
E aí, com certeza, a melhora do prognóstico acontece. Mas muitas vezes nem o próprio profissional está preparado para isso, né? Por isso que nós estamos fazendo isso, né? O primeiro congresso, ele é claro que isso já vem acontecendo em várias, as faculdades de medicina agora estão colocando esse treinamento para os médicos. Isso é porque às vezes eles têm dificuldade, porque trabalhar com a morte também é difícil para os profissionais de saúde. Não é uma coisa simples, né? Aquilo às vezes rebate na própria vida, na própria experiência, na própria religiosidade, na própria espiritualidade. E aí nós assim, como abordar? Então a gente vai vir o Parkman, que é um dos psicólogos da religião mais conhecidos do mundo, falar assim, como que você vai abordar isso no seu consultório? Como é que você chega para um paciente que fala para você que não acredita em Deus, como é que você vai fazer isso com ele? E aquele que fala assim, não, eu acredito, eu sinto alguém perto de mim, como que aquele recurso que ele está te trazendo pode ajudá-lo no tratamento e na melhora da saúde? Essa questão é interessante porque falam muito no sofrimento dos pacientes, é claro, estão ali sofrendo, mas o médico, o profissional, ele não é uma pessoa fria, ele também está sentindo aquilo, ele tem que manter a postura para não deixar transparecer tanto, mas isso também é uma coisa que pesa para os profissionais. E ter essa questão da espiritualidade para eles pode ajudar eles a poder lidar melhor com esse sofrimento? Isso, ajuda. Então, esse é o objetivo do nosso treinamento, que vai facilitar essa interlocução entre o paciente e o profissional. Que trabalho legal. Bom, a gente agora vai para o último intervalo do nosso programa de hoje, mas a gente já volta com a mesa de debates. É rapidinho. Estamos de volta para o último bloco do nosso programa de hoje. Professor, você gostaria de fazer uma pergunta? Não, eu ia comentar com a Janaína se nesses trabalhos existem também estatísticas de nível internacional, né, de pesquisas sobre os diversos países que apresentam, alguns não tanta diversificação de religião como é no Brasil, né, outros talvez mais, né, Existem, tanto que a gente já trouxe vários pesquisadores internacionais. Esse é um dos objetivos do NUPS, né, onde ele trabalha com uma ampla rede de pesquisadores nacionais e internacionais, e a ideia é permitir que haja um caminho universal mesmo, onde essas pesquisas sejam robustas no mundo afora. E várias pesquisas já foram feitas, exemplos com relação à saúde física, como eu disse para vocês, e também, às vezes, tem uma agora que é a pesquisa de quase morte, onde é pesquisado assim, o que é isso que todo mundo fala, que chega lá e vê uma luz? Porque são pessoas que vão repetindo isso ao longo do mundo, né? ao redor do mundo, não é 1, 2 ou 3. E aí essas pesquisas são reaplicadas em vários locais do mundo da mesma natureza, para que se verifique isso. Muito legal, eu já ouvi essa história aí da luz. A gente fala sobre a influência da religião nesse cenário da saúde, né? É um momento muito delicado entre o paciente e também entre os profissionais. E eu queria saber como que vocês vão guiar esses profissionais para que eles consigam abordar essa temática. Até porque também, às vezes, pode correr o risco do profissional acabar impondo um pouco da sua religião ou a falta também da religião. Então, por isso às vezes ele não acredita tanto em Deus, ele não vai se aproximar tanto. Ou às vezes ele é muito apegado à religião dele e vai querer passar as doutrinas dele. Isso, Então, a primeira coisa que a gente deixa muito claro, que você está falando realmente é bem relevante, é que a gente não trabalha com doutrinação, pregação, nada disso, né? Por exemplo, eu tenho um paciente, vou dar um exemplo para vocês, né, que ele é um bandista, ele já tem muito tempo, ainda continua sendo um bandista, e ele tinha vários rituais da Umbanda, né, aí o que acontece? Eu não sou um bandista, mas eu tive que estudar a respeito da religião dele para eu poder entender, porque ao mesmo tempo ele tinha um quadro de transtorno obsessivo compulsivo, então ele contava 7 vezes, 10 vezes, 15 vezes, e na Umbanda tem várias coisas que são ritualizadas. Eu tive que entender tudo da Umbanda, para quê? Para eu poder conseguir discernir para ele o que era do transtorno obsessivo compulsivo e o que era da religião dele, porque ele estava em conflito, e ele falou assim, eu vou ter que abandonar a religião que eu acredito, que é a minha fé. Eu falei, não, vamos. Aí eu tive que estudar a fundo para o quê? Para eu poder ser empática, entender que aquela religião era importante para ele, conseguir discernir o transtorno da religião e assim ele conseguir seguir com o que ele acreditava. Como muitas vezes também existem pacientes que acreditam no pecado, nessa coisa de Deus, do Deus que pune, que é ruim, que vai dar bronca, se matar, vai fazer aquilo e tal. E aí a pessoa fica pensando assim, mas um Deus ruim, como é que eu acredito nisso?
Também a gente trabalha, a gente não pode pensar que a religião, a espiritualidade só é a parte boa, não. Existem pessoas que brigam com Deus, tipo assim, como é que Deus levou minha filha, levou minha mãe? Que é um Deus desse que mata alguém? Como é que é isso? Porque isso acontece comigo. Exatamente. Aceitação, né? Por que ele me abandonou agora, né? Agora que eu não estou E às mal. vezes é muito comum, pessoal, nossa, mas eu rezo tanto, eu peço tanto, eu oro tanto, e eu não consigo aquilo que eu gostaria, e fulano que não fez nada consegue. Por que isso? Por que essa injustiça? E aí a gente vai trabalhando todas essas questões. Isso é muito importante. Então, o profissional da saúde, ele tem que ser muito bem treinado. E essa que é a nossa ideia, tanto do NUPS, quanto principalmente desse primeiro congresso. E vocês, por exemplo, vocês vão fazer tipo mesa de debate? Como Isso, é que é? vão ser minicursos tá. voltados para... aí vamos dividir em duas turmas, onde um é voltado mais para a parte de psicólogo, da parte clínica de terapia, outro voltado mais para a área médica, de como abordar, e depois, durante o dia, vão ser 2 dias, onde vão ter os enfermeiros, oncologistas, vários pesquisadores que vão passar não só as pesquisas dos resultados, quanto os próprios treinamentos. Aí vai ser 2 dias intensos. Janaína, e durante o ano o NUPS continua funcionando? E como que é o trabalho de vocês? Isso. O NUPS, nós temos mestrado e doutorado, a gente se encontra sempre, toda semana, nós temos reuniões e sempre a gente traz pesquisadores internacionais, onde são dados abertos às vezes ao público, então às vezes só para o núcleo mesmo. E fora isso, o tempo inteiro nós fazemos pesquisas. A gente tem pesquisas das mais diversas. Eu, por exemplo, pesquiso a religiosidade, a espiritualidade e a felicidade. Né? Quais são os processos cognitivos? Qual que é a relação? Será que as pessoas mais religiosas e espiritualizadas elas são mais felizes mesmo? E se são, o que medeia? O que faz com que isso aconteça? Então, sempre a gente parte do pressuposto que nós vamos estudar e ver o que acontece. Então, a gente tem pesquisas de todos os campos, tanto da mediunidade, quanto de estudar a felicidade, ou a gente tem outras pesquisas que são de apoio internacionais. É bem amplo. E vocês funcionam onde? Para fazer contato com vocês? Lá na Universidade Federal mesmo. Na pós-graduação da Universidade Federal da Faculdade de Medicina. De Medicina. Isso, okay. De saúde, isso. O seu material de trabalho está buscando algo que muita gente, né, sonha em descobrir de onde vem, qual que é o caminho a se buscar a felicidade. O que você... Pois é, isso é complicado para qual é o caminho, né? Como a gente é muito rigoroso e nós temos que ser muito criteriosos, a gente pode dizer que há uma associação. Agora, o que leva, aí já é o que a gente está estudando, né? São várias pesquisas que nós temos que ficar muito atentos para não poder dizer, é isso ou é aquilo, para a gente poder avaliar. Então, assim, o que leva, a gente pode dizer que as pessoas mais religiosas, espiritualizadas, têm maior felicidade. Tá, mas por quê? Aí que a gente vai tentar buscar. Aí tenta buscar e se quiser aprender um pouco mais, vai lá no ano que vem, quando isso, tiver o curso. Porque agora esse ano já não acabou. Pode mais. Não. Quantas vagas vocês abriram? 500 vagas. 500. Juro para você. 20, não. 25, 30. Nós temos de outros países, Portugal, Alemanha, vários estados do Brasil, vários Eles vão fazer mesmo. online? Eles vão fazer... Não, esse ano a gente não vai fazer AD. Da próxima vez a gente estava até pensando nisso mesmo. Que seria interessante. E acabou, sem brincadeira, acho que deve ter mais de 10 dias que já deve ter acabado. Por volta de 10 dias. Atrás, assim, muitas pessoas pedindo. E realmente o negócio está... Todo mundo interessado. Muito interessado. Esse é o primeiro? Esse é o primeiro. Sucesso, então. Obrigada, agradeço imensamente. E a gente que agradece. A mesa de debate está chegando ao fim. Eu gostaria muito de agradecer a participação de todos vocês, desejar sucesso no Congresso. Obrigado pela aula que vocês nos deram. Professor, também muito obrigado. Estamos ansiosíssimos e muito curiosos para conhecer o planetário. Você quer ver a Lua? Aguardo uma você. grande conquista de Juiz de Fora e para a gente muito também. Ok, vai ser um prazer. Parabéns. Doutora, obrigado. Obrigada a você. Até semana que vem. Se Deus quiser. Obrigado também. Você aí de casa, muito obrigado pela sua participação, pela sua companhia. A mesa de debates volta amanhã ao vivo aqui pela TVE Juiz de Fora. Você sabe o horário, às 11 horas da manhã. Então eu espero você amanhã. E a gente também tem um encontro hoje na reprise da mesa de debates às 6 horas da tarde. Você sabe que é possível também encontrar essa e outras edições da mesa de debates no nosso canal no YouTube. É só procurar por TVE Juiz de Fora. Muito obrigado pela companhia. Uma ótima tarde para vocês. Até amanhã. Tchau.